Boa noite a todos. Muita paz, muita luz. Que Jesus, nosso divino emissário, nosso irmão maior, nosso mestre e nosso guia e modelo, aquele ser que Deus, na sua infinita misericórdia, no seu infinito amor, designou para que nos amparasse, mas acima de tudo, que nos guiasse de retorno à casa do Pai. Quando falamos em influências espirituais, não estamos falando de nenhuma novidade. Muitas vezes vamos conversar comigo e influenciar a ele para um lugar. Digamos, mandamos mensagem no WhatsApp. Tudo bem, meu amigo? Vamos ao cinema? Vamos lá, vai ser legal, vamos encontrar bicicleta. O que nós estamos fazendo? Influenciando. Fulano, tu viu minha nova blusa? A blusa da atriz de novela. O que eu estou fazendo? Tentando influenciar. Como falamos, todos presentes, sempre estamos influenciando os outros. Além do processo de convivência que sempre estamos influenciando e sempre estamos sendo influenciados. Isso é uma lei do processo de convivência. Quando falamos de influências espirituais, a regra é toda. Porque sendo oriunda do mundo maior, a influência sempre vai ser valorosa. Assim como também, se for do mundo inferior, a influência vai ser mal. De uma forma ou de outra, sempre estaremos influenciados. O que nós começamos a refletir: qual tipo de influência eu estou selecionando? O grande médico Paulo Franco, ele deixou algo tempo. Ele entendedor daquilo que a filosofia espírita nos deixa como legado primário, de que nós somos espíritos imortais. Sendo espíritos imortais, nós não somos humanos vivendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana. Então, aquela ideia que muitas pessoas têm, que vieram para passear, ela não faz muito sentido. É uma visão distorcida da existência. Porque ninguém veio a passeio. Na questão 32, Kardec indaga qual o objetivo da encarnação. Por que estamos aqui? Porque tudo dentro da criação ela tem uma finalidade. E essa finalidade sempre é divina. Por quê? Porque está de acordo com a vontade do Criador. Qual o objetivo da encarnação? Os espíritos superiores respondem. A encarnação, ele começa assim, né? Deus impõe a encarnação. A encarnação é uma imposição divina. No contexto do processo evolutivo, nós temos que entender que nós somos crianças rebeldes. Aquela criança que não quer vestir aquela roupa, aquela criança que não quer ir, aquela criança que quer ir para o outro lado, aquela criança birrenta, somos nós. Por isso que a encarnação ela é imposta. Por quem? Por Deus. Então Deus impõe a encarnação com o objetivo de fazê-lo chegar à perfeição. Aí surge uma outra pergunta. Ok, nós encarnamos com o objetivo de alcançar a perfeição, mas para quê? Os espíritos complementam. A encarnação ainda tem um outro objetivo: colocar o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Eis então que a doutrina espírita traz uma expressão: somos co-criadores. Da mesma forma que no helicóptero existe o copiloto, para auxiliar o piloto, nós somos co-criadores. Nós estamos, embora muitas vezes não percebendo, mas nós somos co-criadores. Nós estamos auxiliando Deus na criação. E o que estamos criando, Emerson? Primeiro ponto, estamos criando os nossos destinos. A maior criação que nós podemos fazer. Estamos forjando o nosso futuro. Já estamos planejando a nossa próxima encarnação.
Porque a encarnação é planejada de acordo com as minhas necessidades. Não é o que eu quero, é o que eu necessito. Na questão 115 do Livro dos Espíritos, Kardec complementa essa ideia quando ele pergunta assim: entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? Porque dá para entender isso, né? Quando nós observamos determinados comportamentos, por que fulano se compraz tanto ao mal? Aí o Haroldo Dutra conta a história que ele é juiz, que um criminoso havia assassinado várias pessoas, e aí na leitura da ficha dele fala assim: você já assassinou 17 pessoas? Resposta: é porque eu gosto, né, doutor? Então tem pessoas que veneram o mal. Tem pessoas que se comprazem em jogar uma bomba do país do próximo. Tem gente que coloca veneno no bolo. Não dá a entender? E por que Madre Teresa de Calcutá deu a vida para o próximo? Então, uns foram criados maus e outros foram criados bons. Olha como é muito lúcida a pergunta de Kardec. E os espíritos respondem: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Isto é, sem saber. A cada um deu uma missão, com um fim, porque tudo na divindade tem um objetivo, com o fim de esclarecê-los. Porque nós vamos criar sem conhecimento, para que nós possamos progredir, precisamos adquirir conhecimento. E os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade e para aproximá-los de Deus. Para quem não entendeu o contexto, convido a todos a lerem a parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo, narrada pelo Cristo, ela resume a saga do Espírito. Saímos um dia da casa do Pai, mas um dia fatalmente retornaremos. Jesus asseverou: o banquete está pronto. Agora cabe a cada um ter a vestimenta nupcial para estar apto a pertencer ao banquete, mas o banquete está pronto. Deus nos aguarda. Uns atrasam, outros retardam, outros avançam. Por quê? Porque cada um decide o seu próprio caminho. Essa é a maior dádiva, a maior comprovação do amor de Deus por nós, que nos dá a liberdade de escolhermos qual caminho seguimos. Por isso que, na contracapa do Livro dos Espíritos, eles asseveram os princípios do Espiritismo. E entre eles está ali a natureza dos espíritos e suas relações com os homens. Opa! A questão aqui não é a pergunta se existe espíritos ou não. Essa pergunta ficou lá atrás. Com o advento da doutrina espírita, isso já foi esclarecido. Os espíritos não só existem como Kardec, como a doutrina espírita coloca, demonstra a natureza dos espíritos. Não só isso, as suas relações com os homens. Por quê? Qual é a imagem que nós temos do mundo espiritual? É que de vez em quando o mundo espiritual nos visita. Quantos relatos nós temos afora? Olha, eu estava cozinhando e minha avó veio me visitar, que já se encarnou há 10 anos. Olha, eu sonhei com meu pai, que veio me abraçar, já desencarnou faz 15 anos. Eu sonhei com meu filho, que desencarnou há 5 anos. Aí a visão que nós temos é que o mundo espiritual está em algum lugar e de vez em quando ele vem aqui com a gente. Nós mesmos, nós espíritas, cometemos um erro. Qual erro? Quando eu for para o mundo espiritual, como se o mundo espiritual fosse do outro lado do universo conhecido. Em algum lugar, longe. Mas não é isso. No primeiro capítulo do Livro dos Médiuns, a pergunta é: há espíritos?
E aí, olha o que Kardec traz à tona do conhecimento da verdade que os Espíritos propiciaram, é todo o mundo invisível, no meio da qual nós vivemos, que nos cerca, que nos acotovela incessantemente. Na questão 630 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim: qual dos dois mundos é o primeiro na ordem das coisas? O espiritual ou o físico? Nós, em virtude de nossas limitações, dos nossos sentidos, a qual estamos meramente agregados, 5 limitados sentidos, a gente acha que o mundo espiritual em segundo plano e o mundo físico é o primeiro na ordem das coisas. Os Espíritos esclarecem o quê? Que é o mundo espiritual o primeiro na ordem das coisas. Olha aqui. Existe o mundo espiritual e nós estamos no meio desse mundo espiritual. Quem está dentro de quem? O mundo espiritual é o que existe e o mundo físico ele é secundário e vive dentro do mundo espiritual. Aí na questão seguinte, Kardec pergunta assim: o mundo físico poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem comprometer o mundo espiritual? Resposta: sim. Os mundos físico e espiritual eles são independentes. E, entretanto, sua correlação é incessante. Por quê? Porque reagem incessantemente um sobre o outro. Reagem incessantemente. Por isso que no slide anterior, Kardec utilizou uma expressão que são dois mundos que se acotovelam. É isso, não entendi. Então você vai para um show lotado da Lady Gaga na praia de Ipanema. Como é que você vai andar com as pessoas? Se acotovelando. São dois mundos que estão correlacionados. Ou seja, dentro da criação, não tem como separar mundo espiritual e mundo físico. Vamos lá entender. Agora aqui eu vou separar os dois mundos. Para nós entendermos. Didaticamente eu vou separar. Lembrando que são dois mundos que estão correlacionados incessantemente. Não tem como separar os dois mundos, mas aqui eu vou separar momentaneamente para entendermos. Quando eu estou encarnado, eu estou em qual mundo? Mundo físico. Quando eu estou desencarnado, eu estou onde? Mundo espiritual. Quando eu estou aqui, mas eu estou lembrando de alguém que desencarnou. Bateu a saudade da minha avó, da minha tia, do meu pai. Eu estou no mundo físico, mas eu estou o quê? Reagindo aonde? No mundo espiritual. Terceira situação. Quarta situação, eu estou no mundo espiritual e eu estou com saudade daqueles que sacrificaram. Eu estou no mundo espiritual e eu estou o quê? Reagindo sobre o mundo físico. Quarta situação. Quando eu estou numa doença muito grave, no estado terminal, eu estou encarnado, no entanto, eu estou a caminho do mundo espiritual. E quando eu estou nascendo, eu estou no mundo espiritual, mas obviamente eu estou a caminho do mundo físico. Percebemos que essa relação incessante ela está em vários níveis. Na questão 514, Kardec vai mais longe, quando ele fala os tipos de companhias espirituais. Quais os tipos de companhias espirituais nós temos? E aí ele começa. Nós temos o do nosso espírito protetor. Quem é o espírito protetor? Mais conhecido popularmente como o anjo da guarda. Quem é o anjo da guarda? Um espírito elevado que Deus designa para nos acompanhar durante a nossa jornada. É aquele que nos inspira, aquele que nos intui, que nos inspirando e nos intuindo, nos propicia tomar as decisões a qual estou com dúvida, esse jamais nos abandona. E é designado por Deus para nos acompanhar.
Os espíritos familiares. Um dos pontos que o Espiritismo ressalta é que os verdadeiros sentimentos nunca desaparecem. Muitos familiares, muitos amigos espirituais, de longa data, eles não vão encarnar durante a nossa encarnação. Eles vão estar no mundo espiritual. Mas com um detalhe importante, eles estão torcendo por nós. Muitos vão encarnar, muitos não vão encarnar, muitos já desencarnaram, mas o sentimento continua, porque os sentimentos novos nunca desaparecem. E eles estão lá, torcendo por nós, da mesma forma que um dia, quando retornar para o mundo espiritual, nós vamos torcer por aqueles que aqui permaneceram. Os espíritos simpáticos, onde está refletido a lei de afinidade. Ou seja, eu me ligo com determinadas entidades espirituais de acordo com o meu mundo íntimo. Como está meu mundo íntimo? Se eu venero o mal, as minhas companhias serão baseadas no meu mundo íntimo. Mal. Se eu venero o bem, as minhas companhias estão, pela lei de afinidade, ligadas, conectadas ao bem, e por isso irão conectar comigo. Então, a afinidade está relacionada tanto ao mal quanto ao bem. E claro, aqueles que nós enganamos, que nós traímos, que nós abandonamos e que guardaram rancor diante de nós. E estão no mundo espiritual, presos no ódio. E aí traduzidos numa palavra chamada obsessores. São aqueles espíritos que não nos perdoaram, que não nos compreendem e nos perseguem baseado no ódio, no rancor que eles guardaram. E você pergunta assim, mas como isso é possível, Anny? Se eu vou dar uma história que eu sempre conto. Imagine você, lá no ano 1200, você sendo rei, que com muita facilidade promulga decretos, aumenta impostos, e aí você chega numa casinha, e existe lá naquela casinha uma mulher e sua filha. Única fonte de alimentação, uma cabra. Única fonte de alimentação, a pequena plantação de tomate. Mas como você é ganancioso e você aumenta impostos, ela não tem como pagar os impostos para o rei, e aí você toma a única cabra que ela tem para sustentar. Pega a pequenina plantação de tomate e vende a filha daquela mulher como escrava para pagar seus impostos. Naquela manhã, às 9 horas do domingo de 1200, ela se apegou ao ódio. E ela vai atravessar o espaço-tempo baseado no ódio, em busca de vingança. Esse é o obsessor. Mas o obsessor não é aquele ser que sai do nada e está atrás de você. Não. Assevera o benfeitor Emmanuel que os nossos obsessores são espinhos plantados por nossas próprias mãos em algum lugar no passado. E qual companhia, então, eu terei? O que define as minhas companhias espirituais? No livro Mecanismo da Mediunidade, de André Luiz, discografia do nosso querido Chico Assevero. É pela projeção de nossas ideias. É pela projeção de nossas ideias que nos vinculamos às inteligências inferiores ou superiores de nosso caminho. E o que são nossas ideias, Emerson? É seu mundo íntimo. Em que patamar está seu mundo íntimo? Porque o pensamento, ele é a projeção das suas ideias. O pensamento é a materialização das suas ideias. As minhas ações são materializações do pensamento. Quando eu penso, acredito. Eu projeto imagens. E essas imagens é que vai definir minhas companhias espirituais. Se você não entendeu, eu vou fazer uma experiência com vocês agora. Eu vou falar uma palavra agora. Fogão. Eu pergunto a vocês. O que eu induzi na mente de vocês foi a palavra fogão, F-O-G-A-T-O, ou foi a imagem do fogão?
Não foi uma imagem? Então, eu estou revelando para vocês que nós pensamos por imagem. É por isso que aquela pessoa que tem problemas no vício, por exemplo, da bebida, ela vive com a mente impregnada com aquele copo de cerveja dourado, aquele colarinho branco, com 2 dedos e aquele copo suave. Mas ele não queria pensar. Por que ele está pensando então? Porque é o espírito, pela ligação de afinidade, que está projetando nele e que dá cor àquilo que ele já possui dentro de si. O vício da bebida. E aí é por isso que nós vamos, segundo André Luiz, vamos engrossando as nossas jaulas morais. Por quê? Porque o meu pensamento é o dele e o dele é o meu. Pela lei de afinidade. É por isso que é difícil a gente perceber que nós somos obsediados. Quer uma verdade revelada por Suri Kawashubas no seu livro Obsessão, Desobsessão? Obsediados. Ou fomos ou somos. Olha essa pancada. Obsediados. Ou nós fomos ou nós somos. Por quê? Porque não dá para separar mundo espiritual de mundo físico. Desde que sobre ti atuam influências mais, é porque atraís desejando. Projeto no mundo íntimo, mas ninguém está vendo. Mas o mundo espiritual está. Isso é em resposta à questão 466 do Livro dos Espíritos. Por que eu só sou influenciado pelo mal? É porque eu atraio. Mas eu atraio como? Desejando. Aí na questão 459 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim: os espíritos influenciam em nossos atos e pensamentos? Olha a profundidade e complexidade da pergunta. Os espíritos influenciam em nossos atos e pensamentos? Resposta: aperta os cintos. Mais do que imaginais a tal ponto que são eles que nos dirigem. Então, muitas vezes, nós somos verdadeiras marionetes do mundo espiritual. Com um detalhe muito interessante, sem percebermos. Por isso que no nível de obsessão, existe, por exemplo, a fascinação. E o que é fascinação? É quando o discernimento é jogado fora. O Emerson decide tomar determinada atitude. Aí vem a mãe do Emerson: meu filho, não faça isso. Vem a minha irmã que me ama: Emerson, não faça isso. Vem a minha esposa: Emerson, não faça isso. Mas só que o Emerson está sob a fascinação. Ele está cego naquela loucura que ele quer fazer. Porque loucura é isso: é você pegar o discernimento, a razão, o discernimento e jogar fora. E eu quero fazer aquela loucura, porque eu estou cego. Todo mundo está vendo em que buraco o Emerson vai se enfiar, mas menos quem? O Emerson. E aí o que o Emerson faz? Todo mundo me odeia. Todo mundo é contra mim. Porque eu estou cego e não consigo perceber que eu estou indo para o buraco. Quantas vezes nos comportamos dessa forma? Quantas vezes agimos dessa forma? Quantas pessoas nós observamos que estão nessa condição, mas sem perceber? Porque a influência, ela é praticamente perceptível. Já que o meu pensamento é o dele é o meu, não tem como eu ter esse insight de que alguma coisa está errada. E na questão 466, Kardec pergunta: por que Deus permite que os espíritos necessitem o mal? Resposta: os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova duas coisas: o que? A fé e a nossa constância. Os espíritos respondem que o bem
é tudo que é conforme a lei de Deus, e o mal tudo que é contrário. Portanto, quando eu ajo no bem, eu estou de acordo com a lei de Deus. E quando eu ajo no mal, eu estou infringindo essa lei. Emerson, tem uma proposta para você. Influência. Qual a proposta? Você tem uma influência muito grande na sociedade. Você não quer fazer parte da minha empresa de jogos de aposta? Eu te dou uma fortuna. O Emerson vai manter a constância no bem, sim ou não? É a grande indagação. Será que o Emerson vai escolher permanecer no bem, sendo influenciado do ponto de vista econômico? A resposta todos nós sabemos. Porque o nosso mundo é um mundo de provas e expiações, catalogado pela espiritualidade como um mundo onde a matéria domina o espírito e o mal reina sobre o bem. E qual caminho normalmente nós escolhemos? A resposta todos nós sabemos. Na passagem de 40 dias em que Jesus ficou no deserto, é uma passagem interessantíssima, porque ele aponta alguns trechos no campo da influenciação. Porque a primeira coisa que o espírito contrário ele dá ao Cristo é: por que tu não transforma essa pedra em pão? Vamos entender o contexto? Primeiro, Jesus estava 40 dias no deserto, em jejum, de fome. Então, qual era o ponto crítico que Jesus se encontrava naquele momento? Ainda que seja um espírito superior, porque ele estava encarnado, fome. A condição mais primária do ser humano, fome. Primeiro ponto, ele sabia da necessidade do Cristo naquele momento. Assim como os Espíritos sabem as nossas fraquezas. Segundo ponto, ele conhecia quem era o Cristo. Porque quando Pedro decepa a orelha do Malco, Jesus pega a orelha, junta no chão, sopra, limpa e cola. Cirurgia perfeita, sem equipamento nenhum. Então eles sabiam qual a capacidade que o Cristo tinha e utilizariam isso contra ele. Agora, claro, Jesus é Jesus. Não foi dele as palavras. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E quais são essas portas então? É a vigilância. Lembre-se qual é o momento em que a influenciação pode me dominar. Quando eu estou invigilante. E em que momento eu estou invigilante? Interna negativa, ciúme, revolta, impaciência, irritação, ódio, medo, avareza, egoísmo, orgulho, maledicência, calma, depressão, tristeza, pessimismo, desregramentos sexuais. E não tem fim nunca. São as nossas portas que abrem as portas. Mas não é aquela porta da fé, não, gente. É aquela porta pequenininha do portal do milênio. É por isso que muitas vezes muitos passam a vida toda obsediados. E aí, como tratar a obsessão? Joana de Ângelo nos ensina: recorre aos recursos espíritas. Ora, e ora sempre para adquirir resistência contra o mal, que infelizmente ainda resiste em nós. Permuta a conversação enobrecida, pois que as boas palavras renovam as disposições espirituais. Utiliza o recurso de um passe-socorrista rearticulando as forças e desalinho. Sorve um vaso de água frutificada, restaurando a harmonia das células em desajustamento e, sobretudo, realiza um bom serviço. Culto do Evangelho no lar. Dedica uma das 7 noites da semana ao culto evangélico no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar em tua casa. Quando o lar se converte em santuário, o Cristo se recolhe ao museu. Jesus no lar é a vida para o lar. Para concluirmos, perguntaram a Chico qual a melhor maneira de nós isolarmos contra os nossos perseguidores. Chico respondeu: nosso querido Emmanuel habituou-me em 2 métodos de libertação gradativa. O primeiro, a oração,
pela qual nos lembramos de Deus. E o segundo é o serviço pela qual nos esquecemos de nós mesmos. Simples. Quando nos regeneramos, como nós iluminamos nossa alma, nós iluminamos todos aqueles que estão ao nosso redor. Por isso que Chico dizia, todo aquele que faz o bem é o primeiro a se iluminar. Muito obrigado pela atenção, boa noite a todos e que Jesus nos abençoe.